Olá, eu sou o professor Figueiredo e na aula de hoje nós iremos tratar de um tema muito especial, o nascimento da filosofia. Vamos lá? Eu vou começar com um exemplo muito básico. Por exemplo, se um professor de biologia chega em uma classe e esses alunos nunca estudaram biologia anteriormente, ele começa explicando o que significa a palavra biologia. Então ele vai dizer, bio é uma palavra grega que significa vida. E logia é outra palavra grega que significa estudo. Biologia seria então o estudo da vida. Bom, da mesma forma, filosofia também tem uma carga semântica semelhante à palavra biologia. Ela vem do grego. Philo significa amor ou amizade e sofia significa sabedoria. Então, filosofia seria amor à sabedoria. Isso que nós acabamos de fazer com as duas palavras utilizadas aqui, biologia e filosofia, é o que nós chamamos de estudo etimológico da palavra. É tentar entender a palavra na sua origem. Biologia, estudo sobre a vida, e filosofia, amor ou amizade à sabedoria. Eu falei então que essas palavras têm origem grega, e isso já nos dá uma dica. A filosofia ela nasce na Grécia, mas ela nasce na Grécia Antiga, na passagem do século VII para o século VI a.C. Então isso significa que a filosofia já tem mais de 2.500 anos. Sim, é uma longa jornada esse conhecimento filosófico. Mas para entender como se deu esse nascimento, é preciso entender o que era a Grécia nesse período. Entender algumas particularidades do mundo grego vai nos ajudar a perceber como a filosofia nasce nesse período. Pode-se dizer, sem sombra de dúvidas, que nós somos herdeiros culturais da Grécia Antiga. Eu teria inúmeros exemplos para citar aqui para vocês, mas eu vou me concentrar em alguns. Jogos Olímpicos, cultura grega antiga. Democracia também foi uma criação dos gregos na antiguidade. Mas tem um aspecto cultural da Grécia Antiga que eu queria chamar a atenção de vocês, que é a mitologia. A mitologia grega ela faz parte do imaginário coletivo de praticamente todo o mundo ocidental. Você vai pegar filmes baseados em mitos, você vai pegar na literatura livros baseados em mitos gregos, até nos jogos eletrônicos você vai ver jogos aí que são baseados na mitologia grega. Daí a importância desse aspecto cultural. E o que é um mito então? Mito, na verdade, é uma história fantástica que narra, de forma simbólica, a origem das coisas na nossa realidade. Então, por exemplo, para narrar a origem de um raio, que é algo real na nossa realidade, o grego contava uma história fantástica. A queda de um raio se deu devido ao deus do trovão, Zeus, estar zangado e jogou um raio no mundo. Deu para entender o que é o mito? O mito é uma história fantástica que narra de forma simbólica a origem de algo na nossa realidade. Daí dá para perceber que o mito servia para explicar as coisas. Era a forma que o grego tinha de descrever a sua realidade. Contudo, o grego não ficou apenas na explicação mitológica. O mundo grego tinha uma efervescência cultural tão grande que surge uma nova forma de explicação da realidade, que é a filosofia. A filosofia vem com a nova proposta, não uma proposta mitológica, mas uma proposta racional, uma tentativa de racionalizar o real. É curioso porque a filosofia nasce na Grécia, mas ela tem condições que propiciaram isso, né? Toda essa efervescência cultural, dentro da polis é uma palavra grega que significa cidade, cidade-estado, para ser mais específico, onde o protagonismo do cidadão era muito importante, onde as discussões políticas na praça pública
também eram importantes. O raciocínio bem formulado favorecia na oratória dos políticos, na discussão lá na praça, né? Isso tudo fez com que propiciasse, foi propício, né, o nascimento da filosofia nesse ambiente. Então, a filosofia nasce na Grécia Antiga como uma nova proposta de explicação do real. Vamos revisar o que a gente viu até agora. Falamos do significado etimológico da palavra filosofia, que significa amor ou amizade à sabedoria. Falamos do mundo grego, dos aspectos culturais da Grécia Antiga, que foi lá o berço da filosofia. E desses aspectos culturais nós destacamos a mitologia grega. A mitologia grega foi muito importante, é importante até hoje, mas foi muito importante naquele período pelo seu aspecto pedagógico. Os gregos decoravam os mitos, né, como forma de tentar explicar a sua realidade. E falamos também das condições do nascimento da filosofia, o que propiciou a Grécia produzir a filosofia. Falamos da polis, e falamos também da praça pública, das discussões dos políticos em praça pública. Como atividade, eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa, né, e escrevessem algumas considerações sobre a saga de Édipo. É uma história muito importante que faz parte desse universo da mitologia grega. Façam essa pesquisa, vai valer muito a pena. E uma outra coisa que eu queria que vocês fizessem é que buscassem o significado, qual o significado da palavra arqué. Essa palavra arqué vai ser muito importante para as próximas aulas. E eu vou encerrar agora com uma frase, e é claro que vai ser uma homenagem ao grande escritor Rubem Alves. Olha só o que Rubem Alves escreveu, abre aspas. Esta foi a grande obsessão da filosofia grega. Estabelecer um discurso que falasse sobre a natureza íntima das coisas, que permanece a mesma em meio à multiplicidade de suas manifestações. Até a próxima!